Por trás da escuridão que permeia o mundo, há um príncipe que reina nas sombras. Um ser cujos sussurros silenciosos têm guiado nações ao caos e corrompido corações com promessas vazias. Jesus, ao longo de seu ministério, não se esquivou de expor as realidades espirituais que muitas vezes permanecem ocultas aos olhos humanos. Entre essas revelações, uma das mais impactantes foi quando ele chamou Satanás de o príncipe deste mundo. Com essas palavras, Jesus não apenas reconheceu a existência do inimigo, mas também alertou sobre sua influência poderosa e, ainda que temporária, profunda sobre a terra. Em uma era onde muitos esperavam que o Messias viesse para derrubar os poderes terrenos, Jesus desafiou as expectativas, mostrando que o verdadeiro poder contra o qual ele lutava não era visível. A autoridade de Satanás se manifestava nas estruturas invisíveis que corrompiam o coração humano, nas tentações que distorciam a verdade e nos sistemas que promoviam a injustiça e o mal. Quando Jesus se referiu a Satanás como o príncipe deste mundo, ele nos revelou que a batalha que travava não era apenas contra homens, mas contra o poder das trevas que os guiava. Durante a última ceia, antes de sua crucificação, Jesus afirmou: "Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim." João 14h30. Essas palavras ressoam como um lembrete sombrio de que, embora Satanás tenha poder e autoridade sobre este mundo caído, ele não tem domínio sobre o Filho de Deus. Jesus, mesmo prestes a enfrentar a crucificação, declarou sua vitória final sobre o poder de Satanás. Este título, Príncipe deste mundo, carrega uma dualidade perturbadora. Por um lado, reconhece a capacidade de Satanás de influenciar e corromper, por outro, sublinha a transitoriedade de seu domínio. Jesus nos lembrou que, apesar de Satanás governar as sombras, a luz da verdade e da justiça prevalecerá. E essa é uma verdade que ecoa não apenas no contexto do primeiro século, mas que continua a reverberar em nossa realidade atual, onde as forças do mal ainda tentam obscurecer a luz. Mas, enquanto Satanás exerce seu poder, Jesus também nos garante que esse poder é limitado e destinado a terminar. A designação de o príncipe deste mundo não é uma proclamação de vitória para Satanás, mas um reconhecimento de sua influência temporária antes da derrota final. Portanto, ao descrever Satanás dessa maneira, Jesus nos chama a estar vigilantes, a reconhecer as forças espirituais que operam ao nosso redor e a nos apoiar na certeza de que ele, e não Satanás, detém o poder supremo sobre todas as coisas. Seguindo a revelação de Jesus sobre o título de o príncipe deste mundo, ele nos conduziu a uma compreensão ainda mais profunda sobre a verdadeira natureza de Satanás. Jesus não apenas reconheceu a autoridade temporal de Satanás, mas também nos advertiu sobre sua habilidade insidiosa de enganar. Ele é o mestre da mentira, o manipulador que usa a distorção da verdade como sua arma mais potente. Desde o início, Satanás tem operado como o grande enganador, e Jesus nos alertou repetidamente para que não caíssemos em suas armadilhas. Em suas palavras, Jesus descreveu Satanás como o mentiroso e pai da mentira, ou João 8h44, indicando que sua essência é a falsidade. Toda mentira proferida, toda distorção da verdade, tem sua origem em Satanás, que usa a ilusão para afastar a humanidade de Deus. Um exemplo poderoso disso é visto na tentação de Jesus no deserto. Satanás tentou distorcer a palavra de Deus, tentando enganar até mesmo o Filho de Deus com promessas falsas e interpretações manipuladas das Escrituras. No entanto, Jesus, com seu conhecimento profundo e conexão inabalável com o Pai, resistiu a cada tentativa, expondo a mentira que estava por trás de cada proposta tentadora. Jesus também advertiu que, nos últimos dias, surgiriam falsos cristos e falsos profetas, capazes de enganar, se possível, até os eleitos. Mateus 24h24. Essa advertência não é apenas uma previsão de eventos futuros, mas uma instrução clara sobre a necessidade de discernimento espiritual constante. Satanás, como enganador, não se limita a grandes e óbvias mentiras, mas se infiltra sutilmente nas verdades parciais, nas promessas sedutoras e nas ideologias que, à primeira vista, parecem justas, mas que levam à destruição. Além disso, Jesus nos ensinou que a luta contra Satanás não é apenas uma batalha contra o mal visível, mas contra as mentiras que ele semeia no coração e na mente. Essas mentiras podem ser sutis, muitas vezes misturadas com verdades, tornando-as ainda mais perigosas.
É por isso que a palavra de Deus é descrita como uma espada de dois gumes, capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração, Hebreus 4 horas e 12 minutos, uma ferramenta essencial para desmascarar as artimanhas de Satanás. Ao nos advertir sobre o caráter enganador de Satanás, Jesus nos chamou a uma vida de vigilância espiritual e integridade. Ele nos lembrou que, apesar de Satanás ser o pai da mentira, nós somos chamados a viver na luz da verdade, firmes na palavra de Deus, que é a nossa defesa contra as mentiras do inimigo. A luta contra o engano não é apenas uma questão de identificar mentiras, mas de viver uma vida tão enraizada na verdade que a falsidade se torna imediatamente evidente. Após alertar sobre a natureza enganadora de Satanás, Jesus nos mostrou, por meio de sua própria experiência, como esse adversário age para desviar os filhos de Deus de seu propósito. Um dos momentos mais reveladores desse confronto espiritual foi quando Jesus, logo após ser batizado e cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse episódio, mais do que uma simples prova, revelou a estratégia de Satanás e a resistência inabalável de Jesus diante da sedução do inimigo. No deserto, durante 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou e orou, preparando-se para o início de seu ministério. Mas foi nesse estado de vulnerabilidade física que Satanás viu uma oportunidade de atacar. Ele se aproximou de Jesus com 3 tentações, cada uma projetada para explorar fraquezas humanas fundamentais, a fome, o poder e a identidade. A primeira tentação foi simples, mas profundamente significativa: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, ou Mateus 4 horas e 3 minutos. Satanás tentou Jesus a usar seu poder divino para satisfazer uma necessidade física imediata. Contudo, Jesus respondeu: está escrito, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ou Mateus 4 horas e 4 minutos. Com essa resposta, Jesus nos ensinou que a verdadeira vida vem da obediência à palavra de Deus, e não da satisfação imediata dos desejos carnais. Na segunda tentação, Satanás levou Jesus ao ponto mais alto do templo e o desafiou: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, vá aos seus anjos dará ordens a teu respeito e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra, ou Mateus 4 horas e 6 minutos. Aqui, Satanás usou a própria Escritura para tentar distorcer a missão de Jesus, incitando-o a provar sua divindade de forma espetacular. Novamente, Jesus resistiu, respondendo: também está escrito, e não tentarás o Senhor teu Deus, ou Mateus 4 horas e 7 minutos. Ele rejeitou a manipulação de Satanás, reafirmando sua total confiança na proteção e nos planos de Deus, sem a necessidade de prová-los. Finalmente, na terceira tentação, Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles, se apenas se prostrasse e o adorasse, Mateus 4:8-9. Esta foi a tentação do poder e da glória terrena, uma oferta de domínio sem sofrimento, sem cruz. Mas Jesus respondeu com autoridade: vai-te, Satanás, porque está escrito, vá ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás, ó Mateus 4 horas e 10 minutos. Com isso, Jesus não só rejeitou a oferta de Satanás, mas também reafirmou a soberania de Deus e a futilidade das promessas mundanas que Satanás tenta oferecer. Esse confronto no deserto não foi apenas uma demonstração da resistência de Jesus, mas também uma revelação do caráter de Satanás como tentador. Ele é aquele que se aproxima nos momentos de fraqueza, que distorce verdades para enganar, e que oferece atalhos para desviar os filhos de Deus de sua verdadeira missão. No entanto, Jesus nos mostrou que, com a palavra de Deus como nossa espada e a fé como nosso escudo, podemos resistir a todas as tentações do maligno. Esse episódio no deserto se torna, então, um guia para todos os crentes. Ele nos ensina que, embora Satanás continue a tentar e seduzir, somos chamados a resistir, firmes na verdade, confiando no plano de Deus para nossas vidas. Jesus, ao vencer as tentações de Satanás, nos deu o exemplo supremo de como viver em fidelidade e obediência, mesmo diante das maiores provações. Após resistir às tentações de Satanás no deserto, Jesus continuou a ensinar sobre a verdadeira natureza e origem daquele que é chamado de o príncipe deste mundo. Em uma revelação impactante, Jesus compartilhou com seus discípulos um vislumbre do que havia ocorrido muito antes de sua missão terrena, revelando a queda dramática de Satanás do céu.
Certo dia, ao enviar 70 de seus discípulos para pregar, curar e expulsar demônios em seu nome, eles retornaram cheios de alegria, relatando que até mesmo os demônios se submetiam a eles. Jesus, aproveitando o momento, lhes revelou um fato espiritual de profunda significância: Deus via Satanás cair do céu como um relâmpago, ou Lucas 10h18. Essa declaração não foi apenas uma metáfora, foi uma descrição vívida de um evento cósmico, a queda de Satanás, o querubim ungido, que foi expulso da presença de Deus devido à sua rebelião. Essa queda marcou o início de sua carreira como adversário de Deus e da humanidade. Antes de sua queda, Satanás, conhecido como Lúcifer, era um dos mais elevados seres celestiais, dotado de beleza, poder e sabedoria. No entanto, o orgulho e o desejo de se exaltar acima de Deus o levaram à rebelião. Ele não estava satisfeito em servir, ele queria ser servido, não queria adorar, queria ser adorado. E essa ambição perversa foi sua ruína. Ao descrever Satanás caindo como um relâmpago, Jesus enfatizou a natureza abrupta e irrevogável dessa queda. Como um relâmpago que corta o céu em um instante, a rebelião de Satanás foi severamente julgada, resultando em sua expulsão do céu e sua transformação no inimigo que agora tenta e engana a humanidade. Essa revelação de Jesus não só nos lembra da origem de Satanás, mas também serve como um alerta para a arrogância e o orgulho que podem levar à queda. Satanás, que antes caminhava entre as pedras de fogo no céu, foi lançado na escuridão por sua tentativa de usurpar a glória de Deus. Sua queda foi um evento que reverberou por toda a criação, marcando o início da guerra espiritual que agora afeta cada alma na Terra. Essa visão da queda de Satanás é um lembrete solene de que a rebelião contra Deus sempre resulta em destruição. Mas também é um testemunho do poder supremo de Deus, que não pode ser desafiado ou superado. Satanás, apesar de toda a sua astúcia e poder, é um ser derrotado, e sua queda do céu foi o primeiro ato de sua derrota definitiva. Ao compartilhar essa visão com seus discípulos, Jesus não apenas revelou um fato do passado, mas também reforçou a confiança deles em sua autoridade sobre o maligno. Eles estavam em uma missão divina, capacitados pelo próprio Deus para enfrentar e vencer o poder das trevas. E essa missão continua até hoje, para todos os que seguem a Cristo, armados com a verdade e fortalecidos pelo Espírito Santo, sabendo que, assim como Satanás foi lançado do céu, ele também será finalmente derrotado na terra. Após revelar a origem de Satanás e sua queda dramática do céu, Jesus não parou por aí. Ele continuou a expor a verdadeira natureza desse inimigo espiritual, deixando claro para seus seguidores que Satanás não é apenas um adversário, mas a própria personificação da falsidade. Jesus foi direto ao ponto, chamando Satanás de o pai da mentira, uma descrição que ressoa profundamente com a realidade da batalha espiritual que enfrentamos. Em um confronto com os líderes religiosos que questionavam sua autoridade e negavam sua divindade, Jesus expôs a raiz da oposição deles: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, ou João 8h44. Essa declaração de Jesus é ao mesmo tempo acusadora e reveladora. Acusadora, porque desmascara aqueles que se opunham a ele, mostrando que, ao rejeitarem a verdade de Deus, eles estavam seguindo os passos de Satanás. Reveladora, porque nos dá uma compreensão clara da essência do mal que Satanás representa, a mentira, a distorção da verdade, que é contrária à própria natureza de Deus, que é a verdade absoluta. Desde o Éden, Satanás tem usado a mentira como sua principal arma contra a humanidade. Foi através de uma mentira sutil que ele enganou Eva, levando-a a questionar a bondade de Deus e a desobedecer a sua ordem. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3h01, perguntou ele, plantando a semente da dúvida e distorcendo a verdade divina. E assim, com uma única mentira, ele conseguiu desviar o curso da história humana. Mas as mentiras de Satanás não se limitam a palavras distorcidas, elas se manifestam em sistemas de pensamento, filosofias e ideologias que desviam as pessoas da verdade de Deus. Ele é o mestre do engano, que esconde a luz sob um véu de trevas, fazendo com que o mal pareça bem e o erro pareça verdade. E,
Ao longo dos séculos, ele tem usado essa habilidade para enganar nações, corromper culturas e desviar almas da salvação. Ao identificar Satanás como o pai da mentira, Jesus não estava apenas descrevendo uma característica do diabo, mas estava mostrando a raiz de todo o mal que vemos no mundo. Toda falsidade, toda enganação, todo desvio da verdade tem sua origem nele. E é por isso que a luta contra Satanás é, em essência, uma luta pela verdade. Aqueles que seguem a Cristo são chamados a viver na luz da verdade, a rejeitar as mentiras do maligno e a se firmar na palavra de Deus, que é a verdade. A verdade, como Jesus disse, nos liberta, João 8h32. E essa liberdade é o que Satanás mais teme, porque ela quebra o poder de suas mentiras e revela sua impotência diante do poder de Deus. Ao nos advertir sobre a natureza mentirosa de Satanás, Jesus nos armou com o discernimento espiritual necessário para resistir às suas ciladas e viver em obediência à verdade divina. Assim, enquanto Satanás continua a espalhar suas mentiras, o chamado de Jesus para seus seguidores é claro: viver na verdade, proclamar a verdade e, por meio dela, desmascarar as obras das trevas. Pois, no final, a verdade prevalecerá, e as mentiras de Satanás serão totalmente expostas e destruídas. Depois de expor a verdadeira natureza de Satanás como o pai da mentira e revelar sua queda dramática do céu, Jesus também deixou claro que o domínio de Satanás sobre este mundo é temporário. Ele não só expôs o engano e a maldade de Satanás, mas também anunciou seu destino final, uma derrota absoluta e irrevogável. O juízo que Jesus revelou sobre Satanás não é apenas uma questão de punição, mas o cumprimento de um plano divino que trará o fim do mal e a restauração total da justiça. Em diversas ocasiões, Jesus falou sobre a derrota de Satanás como um evento certo e inevitável. Um dos momentos mais significativos em que ele revelou isso foi pouco antes de sua crucificação, quando afirmou: agora é o juízo deste mundo, ou agora será expulso o príncipe deste mundo, ou João 12h31. Essas palavras não eram apenas uma previsão, mas uma declaração de que a obra redentora que ele estava prestes a completar na cruz selaria o destino de Satanás. A crucificação, que parecia ser uma vitória para as forças do mal, seria, na verdade, o início de sua derrota. Mas a revelação de Jesus sobre o destino de Satanás não se limita à sua expulsão do poder. Em Apocalipse, o livro que registra a visão profética de João, que muitos acreditam ter sido concedida por Cristo ressuscitado, vemos uma descrição detalhada do fim de Satanás. Após 1000 anos de cativeiro, ele será solto por um breve período, apenas para ser derrotado de forma definitiva e lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado para sempre. Apocalipse 20h10. Essa imagem não é apenas simbólica, mas representa o destino eterno de Satanás e de todos aqueles que seguem seu caminho de rebelião contra Deus. Essa revelação é uma mensagem de esperança para todos os crentes. Embora Satanás ainda atue neste mundo, tentando e enganando, seu poder é limitado e seu fim está selado. Jesus nos mostrou que, apesar das dificuldades e batalhas que enfrentamos, a vitória final pertence a Deus. Satanás pode reinar como o príncipe deste mundo por um tempo, mas o reino de Deus é eterno, e nele, não há lugar para o mal. O destino final de Satanás, como revelado por Jesus, também serve como um chamado à perseverança e à fidelidade. Os crentes são exortados a resistir ao diabo, sabendo que sua derrota está garantida. Cada ato de resistência ao mal, cada escolha pela verdade, cada oração pela justiça contribui para a derrota final de Satanás e a vitória do reino de Deus. Jesus não deixou dúvidas sobre o destino de Satanás, ele será destruído, e com ele, todas as suas obras de maldade. E quando esse dia chegar, haverá um novo céu e uma nova terra, onde a justiça habitará, e a presença de Deus será plena e eterna. Até lá, os seguidores de Cristo são chamados a viver em fidelidade, confiando na promessa de que, no final, o mal será derrotado, e o reino de Deus prevalecerá para sempre. E tudo isso não é apenas um fim, mas um ponto de reflexão sobre a vitória final de Cristo e a restauração de todas as coisas. É uma lembrança poderosa de que, embora o mal ainda esteja presente, ele não terá a palavra final. A justiça, a verdade e o amor de Deus triunfarão, e com isso, a história de Satanás chegará ao fim.